É, família palmeirense, né? O Palmeiras vai enfrentar o Mirassol, né? Um jogo decisivo amanhã, né? O torcedor tá naquela expectativa de um bom futebol apresentado pelo Palmeiras, né? Palmeiras que tá nessa negociação aí envolvendo o Richard Rios, né? Primeira mão, recusou a proposta que chegou, a primeira proposta aí do Roma, né? As informações que chegam que o jogador tá tudo certo com o Roma, só que a proposta inicial não agradou o Palmeiras, né? O Palmeiras recusou os valores, não aceitou e mesmo assim a tendência é que o Palmeiras acerte a venda de Richard Rios, né? Possa chegar uma nova proposta aí nos valores mais próximos daquilo que o Palmeiras quer. Eu também concordo que o Palmeiras não pode sair vendendo seus jogadores aí a preço de banana na primeira proposta, né? O Palmeiras quer ali cerca de 30 milhões de euros pelos seus 80%, né? Na verdade era 70%, só que o jogador abriu mão de 10% que ele tinha, então o valor ali subiu de 70% para 80%, né? E já sobe um pouco o valor. A tendência é que realmente o jogador vá para Roma, né? Inclusive não joga no jogo de amanhã, né? Mancini aí trouxe em primeira mão. Claro, pessoal, eu sei que muitos vão dizer o Palmeiras perdeu o Estevão, o Palmeiras perdeu Rios, o Palmeiras não vai ter Paulinho, mas mesmo assim, quando você olha para o elenco do Palmeiras, pessoal, você coloca favoritismo total no Palmeiras, né? É um elenco qualificado, são quase 600 milhões de reforços. Claro que muitos deles não vai estar jogando ainda, né? Mas o torcedor tá animado, né? O torcedor, com essa vitória, o Palmeiras vai se aproximar novamente ali dos líderes, né? É o que precisa, mas principalmente uma boa atuação. Uma atuação que não tenha só o resultado, né? Às vezes o torcedor olha só pelo resultado, né? Mas o torcedor tem que olhar para o resultado e também para o desempenho da equipe, né? E eu espero que tenha um bom desempenho, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo Band Sport, link na descrição. Vamos lá. O Richard Rios recusou a proposta, quer dizer, o Palmeiras recusou uma proposta da Roma para o Richard Rios. O Palmeiras está meio fora dos holofotes porque ele não voltou ainda. O time vai voltar a jogar amanhã com um novo time. Vocês têm calculador aí na mão? Vamos lá. Então vamos entender o Richard Rios. Ontem o nosso companheiro Felipe Facincano botou luz na questão do Richard Rios. Ele e outros colegas, eu também fui atrás e confirmei. O Richard Rios quer jogar na Roma. Tá? Gustavo Soler trouxe a informação também de que ele tem um pré-acerto com a Roma. Interessa para ele ir para a Roma. Qual é a situação do Richard Rios? O Palmeiras tem 70% dos direitos. O Guarani tem 13,4% e o Flamengo 6,6%. Está assim definido. Né? O Richard Rios sinalizou em abrir mão, e o Richard Rios 10%. O Richard Rios sinalizou em abrir mão desses 10% e o Palmeiras quer um valor de 30 milhões de euros pelos seus 80, pelo jogador, tá? Se você tirar a porcentagem de cada um, 30 milhões de euros para 80%, que ficaria 10% do Rios para o Palmeiras, daria um valor X. A proposta da Roma era de 25, foi recusada. Sinaliza-se uma outra proposta que ainda não tenho confirmação se já chegou, que seria de 25 mais 3 de bônus. Mais fácil negociar se você é Palmeiras ou Flamengo, né? Muito mais. Muito mais fácil. Aí o que acontece? Vem o Zenit e fala, paga os 30 que você pediu. Tipo o Gerson, né? Exato. Tipo o Gerson. Exato. Só que aí o jogador não estaria propenso a ir para o Zenit. O que ele tem todo direito, né? E razão até. O que não pode acontecer hoje a imprensa portuguesa também noticia Benfica e Porto com interesse do Rio. Eu imagino que eles tenham condições econômicas de competir com a Roma ou com o Zenit, ou com esse olhar do Richard Rios mais simpático para com a Roma, que é isso que vai determinar, né? O Richard Rios abriria a mão desses 10% para receber luvas lá na frente, né? Um possível acerto maior com a Roma, fica diluído. O técnico da Roma, o Gasperini, entrou em contato com o staff. Ele está cuidando disso, né? O Gasperini passou muito tempo na Lazio, várias temporadas, e agora na Roma também está fazendo esse trabalho.
E a lista de reforços tem não só o Rios como o Wesley. Assim como o Flamengo recusou a proposta da Roma de 20 milhões de euros pelo Wesley. Está recusado. Mas eu imagino que deva acontecer um acerto entre hoje ou amanhã. No máximo, quinta-feira, o Richard Rios não deve mais jogar com a camisa do Palmeiras, porque é uma questão de ajuste. Você quer 30% por 70%, você quer 30%. 70% é o teu valor. Se eu pagar 25% e o teu valor é 80%, a diferença diminui bastante. Então é possível que haja esse acerto, 2 para lá, 1 para cá, metas mais razoáveis. E aí você acaba fechando essa negociação de 25 mais 3 ou 26 mais 3, e o Palmeiras ficaria com 80% do valor, certo? Flamengo e Guarani têm excelente relação com o Palmeiras, deixam nas mãos do Palmeiras essa negociação e acreditam que, claro, quanto mais o Palmeiras puxar para eles é melhor porque para os tem dois 6,6 e 3,4 do Guarani e do Palmeiras envolvido na questão aí. Agora faz falta, hein? Se sair. Vai fazer muita falta, claro que faz. Em tese, o substituto dele já está lá, o camisa 8, que é o Evangelista. Era uma saída, você falava há algum tempo, que era previsível pós-mundial. Ele e do Piquerez. Piquerez está sendo, o nosso palestra divulgou ontem, o Léo, grande repórter, excelente profissional, que o Palmeiras quer transformar o Piquerez no novo Gustavo Gomes. Transformá-lo em capitão do time, quando o Gomes sair, já propôs renovação e está caminhando bem uma possível renovação com o Piquerez para assumir esse posto aí como capitão do time, como referência, fazer a carreira dele no Brasil, não precisar sair do Brasil. Eu não sei se o jogador vai ser convencido disso e se vai topar essa iniciativa do Palmeiras. Agora, o Becker quase que um novo Palmeiras pós-mundial. Não tem Paulinho, não tem Estevão, o Richard Rios ainda está lá, mas sei lá, pode sair também. Não deve jogar amanhã, tá? O Richard Rios. É um jogador com a cabeça nesse estado aí, não deve jogar amanhã. Não deve jogar amanhã. Acho que dá para fazer um recorte no ano palmeirense, né? Antes e depois do Mundial. Porque a expectativa era muito grande com os reforços, Vitor Roque, Paulinho, não sei o que e tal. Um não está jogando bem, ou pelo menos não fez poucos gols, o Vitor Roque. O outro vai operar. E o Estevão não está mais. E o Estevão jogou praticamente todas, né? O Estevão jogou praticamente todas. O Abel tem um trabalhinho aí para fazer, né? Daqui até o fim do ano. Beck, só uma para te ajudar. O camisa 8 está lá e está pronto, chama-se Alan. Basta o treinador colocar para jogar. Verdade. Mas, aliás, o tal do John, hein? Rapaz. Nossa, como tá jogando. E jogador. O Abel liberou o John com dor no coração. Lembra da declaração dele? Lembro. Ele tem potencial para ser melhor do mundo, lembra? Todo mundo mangou do Abel, tirou sarro do Abel. Rapaz. Mas não há tempo. O cara não consegue se desenvolver, então ele precisa sair. Mas diga lá. Mas as peças estando lá, como um clube que se organiza para saídas de jogadores e tem como fazer isso, mas de qualquer forma isso vai demandar algum ajuste, né? Não é tão... A engrenagem não é só de mudar uma peça pela outra, ela continua rodando da mesma maneira. Claro que a estabilidade do técnico, a confiança da comissão técnica, da torcida, tudo que está acontecendo, os bons reforços, as boas vendas, tudo vai facilitar para o Palmeiras conseguir fazer essas modificações. Mas, de qualquer maneira, é um ajuste que precisa ser feito durante a temporada. E aí eu não sei o quanto o Palmeiras está pressionado na temporada ou não. O quanto pesa ter perdido o estadual para o Corinthians, o quanto pesa ter sido eliminado no Mundial, não ter avançado mais, vendo o Fluminense avançar, o quanto vai pesar o derby da Copa do Brasil. Também Cruzeiro na liderança. O quanto pesa não estar lá na liderança do Campeonato Brasileiro. Mais um caso que eu vejo que o mata-mata, a Libertadores e a Copa do Brasil vão definir muito do que é a pressão ou não para o ajuste rápido dessas peças novas. Saíram gente importante, né? Rios e Estevão, pelo amor de Deus. Verdade. O Rios. E o Rios, os 10% é só para Roma, né? Não é 10% para ser negociado. Ele só abre mão dos 10% dele para Roma, não é 10% para sair. Não, é isso. A princípio ele faria esse esforço para
ir para Roma, porque esses 10% seriam diluídos em luvas e salários num pré-acordo do Rios com a Roma. O jogador quer jogar na Roma, é uma escolha dele. Essa informação que eu tenho. Então, acho que quando o jogador quer, é muito difícil você, né? Mas a gente conhece a Leila Pereira, né? Ela é dura na queda. Ela é. Agora, do Palmeiras que terminou o Mundial com o Alan, com o Estevão, aquele Palmeiras que melhor funcionou na temporada. O que você imagina da volta? Que tipo de formação? Tipo, volta Veiga, ou você acha que a coisa muda mais radicalmente? Então, cara, o Palmeiras tem uma série de jogadores que não estão conseguindo render o esperado, tá? Esse é um ponto fundamental na análise. Não se trata de discutir um treinador que disputou 29 campeonatos, ganhou 10 títulos e esteve em 16 finais. Essa não é a discussão. Isso, o Palmeiras tem, nos últimos 1 ano e meio, 67% de aproveitamento. É um ótimo número. Aí é que entra o... Porém... o porém, o mais, contudo, todavia, para frentemente, se a gente olhar os últimos ano e meio, toda vez que precisou decidir contra times do mesmo tamanho, o Palmeiras fracassou. Vamos ser bem realistas, pessoal. Faltou desempenho. E Massa colocou aí 1 ano e meio. Coloca aí no mínimo 2 anos, tá faltando desempenho. No mínimo 3 anos. Não, eu sei que muitos vão dizer, não, mas ganhou o título do Campeonato Brasileiro. Ganhou, a gente sabe como ganhou, né, pessoal? Botafogo entregando no final, mas não tinha desempenho a equipe. Às vezes a gente olha só para o resultado. Temos que analisar o desempenho. É o que hoje falta no Palmeiras. O desempenho credencia ele a ganhar títulos. Hoje não tem desempenho e tem um elenco qualificado, viu? Antes do meio do ano passado, existia aquela vamos dizer, aquela muleta, que o treinador se escorava nela, não tem o jogador, não tem os reforços e tal. A partir do meio do ano passado para cá, isso se dissipou, porque tudo que ele teve, ele pediu 536 milhões de reais em reforços, todos avalizados por ele. Todos certo? Todos. Aí essa discussão do bom nível, mau nível, tem uma outra análise, que é a torcida da internet, que já entende. Mas eu acho, né, vamos deixar isso aqui no canto, tá? Porque no momento das contratações, eu acho que a aprovação geral de todo mundo que analisa futebol, para todos esses nomes. É um timaço, né? Dá para montar um timaço. Agora, perguntas que não querem calar. O Alan, o jogador que foi contratado do futebol italiano, Felipe Anderson, não tem sequência, ele foi abduzido, ele vai, joga um jogo, sai, não joga mais, teve problema de contusão, né? A Juventus, que jogou o Mundial, queria ele lá na Lazio, ele preferiu vir ao Palmeiras. Então, a reconstrução do time, que é uma pergunta que vocês me fizeram aqui, passa por esses caras jogarem futebol. O Veiga está abaixo de 0, não é abaixo de 2, 3. Ele não está bem. Você tem o Aníbal, que é uma nova realidade, voltou a ser o Hannibal, fez uma Copa do Mundo muito boa. Então, imagino que a reconstrução passe por eles. Aníbal, Felipe Anderson, o Alan, que não pode ficar fora do jogo de quarta-feira. Seria uma injustiça muito grande com a meritocracia que esse treinador trouxe ao Palmeiras. Eu faço o que é melhor para a equipa. O melhor para a equipa é ter o Alan em campo na vaga do Rios. Foi assim em 2025. Como camisa 8. Certo? Entendeu? E aí, discussões para serem colocadas. O Sousa vai estrear? Ainda não saiu no bid, acho que a produção poderia confirmar se tem que sair hoje no bid para jogar amanhã, né? Não sei se pode no mesmo dia. Não sei se pode. Saiu e liberou, né? Saiu e liberou. Então, o Sousa, o Facundo, vai voltar para a posição dele, que é a direita. O Palmeiras vai passar a ter um volume de criação de grandes chances que não tem tido. O Vitor Roque vai continuar sendo ponta esquerda. Ele vai jogar com 2 centroavantes, o Flaco e o Vitor Roque. Tem muitas questões sem resposta. Entendeu? Talvez a primeira formação contra o Mirassol dê uma pista. É uma pista. A resposta clara está aí. Os pilares quais são? Goleiro, né?
o Gustavo Gomes, o Bruno Fux, que fez um grande Mundial, já que o Murilo está fora, e o Piquerez está sendo alçado para essa condição de ser um dos líderes do time daqui para frente, né? Percebam como o modus operandi não mudou. Essa é uma coisa que precisa ser questionada e colocada. Ele não está no bid, tá? Então, não está no bid, então, por enquanto, não se conta com ele. Fazer as mesmas coisas do mesmo jeito não será mais suficiente para o Abel e para o Palmeiras. Por quê? Porque o entorno mudou. Eu já cansei de falar isso. E vou repetir. Quando ele chega ao Brasil, você tinha Botafogo subindo para a primeira divisão, o Cruzeiro na segunda divisão, certo? O Bahia é fraco? O Bahia é fraco. Então, do G6 lá, você vai ver que pelo menos 4 deles estavam inexistentes naquela época. É isso mesmo. E o Palmeiras estava duelando com o Flamengo. Nos clássicos locais, ganhava do Corinthians toda hora, né? Tinha ali uma disputa com o São Paulo. Então, esta realidade, este crescimento do entorno do Palmeiras é algo que, se o Palmeiras não olhar para si, daqui a pouco tem que meter mais 500 milhões. E aí, coringa, velho, não tem condição. Não há condições de fazer isso. Plenamente, né? Saiu hoje o balanço aqui dos meses, o número é extremamente positivo, né? A dívida bancária está quase zero, certo? É um clube absolutamente saudável, mas ninguém é louco de achar que você pode gastar 500 milhões em cada janela, que daqui a pouco você quebra, velho. Entendeu? Então, aí há um olhar para o trabalho do técnico e da comissão técnica. Tem muitas perguntas sem resposta. Por que a bola parada sumiu? Por que nos cruzamentos no Campeonato Mundial, se não todos, 70%, isso é dado estatístico, 70% deles o goleiro tocou na bola, né? As bolas paradas do Palmeiras ofensivas sumiram. A consistência defensiva, tudo bem, você tomou um gol aos 37 minutos do segundo tempo contra o campeão mundial, né? Isso vai ser usado na coletiva, não tenha dúvida disso, com o frango do goleiro. É duro, num segundo tempo que o Palmeiras estava melhor, entendeu? Mais equilibrado o jogo com o Chelsea. E tem outras perguntas sem respostas. Aquilo que o Abel fez contra o Inter Miami, um negócio inacreditável para um treinador que tem 5 anos de trabalho, porque já poderia ter caído fora antes, naquele mesmo jogo ali, que fosse o artilheiro do Al-Ahly lá, meteu o gol pra caramba, contra um time, repito, semi-amador com 2 estrelas, que é o Inter Miami, tá? Então, tem muitas questões aí colocadas e que precisam ter resposta. Quem pode dar resposta? O Abel e a comissão técnica. Não tem outra discussão. Está com ele. Não se trata de discutir capacidade, a meu ver, trabalho longo, trabalho curto, trabalho pequeno. Sabemos que trabalhos longos têm períodos de baixa. Né? E agora depende só dele. Não depende mais de, improvisar o Zé Rafael no lugar do Danilo, arrumar um jeito do Rony fazer gol, né? Recuperar os caras que estavam empoeirando lá, entendeu? Outra coisa, esse time do Palmeiras é muito bonzinho em campo. Desde que o Felipe Melo saiu, tem 2 coisas. Uma coisa é o atleta, aquilo que ele fazia em campo. Outra coisa é o comportamento fora. Muita gente discute. Não me cabe fazer juízo de valor. Me cabe olhar para o comportamento do time. O Felipe era um jogador que, dentro de campo, não deixava a coisa desandar. Contra o Palmeiras. Né? E nenhum outro jogador tem esse perfil. O Estevão, coitado. É verdade, né? É verdade. O Veiga não tem. Plenamente do que ele está dizendo aí. Talvez o Aníbal assuma isso e agora o Piquerez. Mas não são jogadores com aquela personalidade que tinha o Felipe Anderson e até o Luiz Adriano lá atrás. Quando precisou decidir jogo lá contra o River, vocês vão se lembrar, os meninos deram conta, mas quem decidiu foi o 9. Luiz Adriano. Entende? Então, tem jogadores com um perfil que o Abel queria. Agora, como é que você vai investir 430 milhões de reais
Não é o valor. O Palmeiras não tá passando dificuldade, tá tudo bem. Vamos ser mais claros, Como né? que você faz assim, isso? Mais Coloca. de 500 milhões. Viu? É a mesma coisa, você pega um chefe de cozinha, você dá farinha, água e açúcar, o cara faz um bolo que a gente consegue comer. Agora, velho, tem farinha, tem água, tem ovo, tem açúcar, tem maçã da Indonésia, tem cereja da Jamaica, e o cara tem que fazer um bolo bom, cara. Tá com ele. A retomada tá com ele. O Palmeiras está classificado na Libertadores. Se passar pelo Universitário do Peru, provavelmente vai jogar com o River. O primeiro jogo vai ser lá, o segundo vai ser no Allianz. Então, existe possibilidade de você chegar a uma semifinal de Libertadores. E tem Corinthians, cara, que a pressão está toda do lado do Palmeiras, nesse Palmeiras e Corinthians, por causa do Mundial, por causa do outro subir na bola, bateu o lateral nas costas dele, certo? E aí, pouco importa qual é a competição. É Palmeiras e Corinthians. Porém, isso tudo que eu estou falando só está da porta para fora. Porque da porta para dentro, o mar continua navegando. É muito diferente de qualquer clube, inclusive. É isso, cara. Sim, que nós entendeu? estamos discutindo. Então, aquilo que eu passo diariamente no meu canal Raiz, você passa pano, outro chama de corneta, outro não sei o quê, e isso não existe dentro do clube. Tá? Que eu não sei até que ponto é bom ou é ruim. Porque a uma hora vai ter que conversar com o treinador. Falar, meu caro, e aí? Tem que ter cobrança, né, pessoal? Tem que cobrar, né? Bom, de qualquer forma, o Palmeiras que vai voltar a campo. Pois é, pessoal, o Palmeiras entrando em campo aí nessa quarta-feira contra o Mirassol, né? E a mídia de todo o Brasil discutindo, né? O Palmeiras, né? Primeiro, Richard Rios, ele já decidiu, pessoal. Já decidiu, quer ir para o Roma, né? Então, sem sombra de dúvida, fica difícil essa questão aí dele ficar. Ele já decidiu, só que o Palmeiras está esperando aí os valores que o Palmeiras acha interessante para ele, né? O Palmeiras não vai negociar de qualquer forma, né? Primeira proposta recusada. Eu acho que o Palmeiras fez certo, né? Recusar a primeira proposta. Mas a tendência é que a segunda proposta, né? Os valores seja mais alto e que realmente ele deixe o Palmeiras, né? Felizmente, a gente tem que falar a verdade. É uma grande perca para o Palmeiras, né? Por quê? Porque é um grande jogador. Para mim, foi o melhor jogador do Palmeiras nesse Mundial, né? Mundial de Clubes. Um jogador que não sentiu o peso de um Mundial de Clubes, não sentiu o peso da camisa, né? Tem muita gente que, às vezes, jogador que não se adapta, não rende aquilo, né? Porque devido à competição, ele não sentiu, né? Outra questão, né? Depois que o jogador decide quer ir para qualquer outro clube, pessoal, fica difícil, né? Fica difícil tentar convencer e ficar, né? Os valores são bons? Eu acho que os valores são bons. Se o Palmeiras acha que os valores é bom para ele, acho que tem que negociar. Agora sim, o Palmeiras quer no mínimo 30 milhões de euros por... Na verdade era 70, só que ele abriu mão de 10 por 80%, né? Acho que é um valor justo, né? Pelo que ele jogou, pelo que ele vem jogando, não só no Mundial, né? Acho que Richard Rios, podemos afirmar aqui e dizer que para mim hoje ele é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Isso aí é uma realidade. Isso aí tá escancarado para todo mundo. É um grande jogador. É um jogador que a gente sabe que, queira ou não queira, tá sempre fazendo a diferença, principalmente no Palmeiras. Queira ou não queira, eu sei que os rivais às vezes vão dizer, não, mas ele não é esse jogador todo. É sim, pessoal. Ele é aquele volante que pisa na área, ele é aquele volante que apoia, é aquele volante que tem um bom passe, tem vigor físico, né? E hoje a gente sabe que nos tempos modernos um jogador com essa qualidade, sem sombra de dúvida, conta muito, né? Por isso que não é só a Roma que está atrás dele, né? Hoje também são as informações que tem a Roma, o Porto, Benfica, o Zenit,
Mas vamos ser bem realistas, né? Dificilmente Porto e Benfica, dificilmente. Por quê? Porque a situação financeira desses clubes é bem abaixo da Roma, da Itália, né? A Roma já iniciou uma proposta de 25, Palmeiras recusou. Então, a tendência é que realmente essa proposta ali chegue na casa dos 30 milhões, né? Palmeiras com 80, parece que o Guarani tem 6,4 e o Flamengo 6,6%, né, por cento dessa negociação. É uma negociação complicada, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque o Palmeiras vai perder um grande jogador, né? Mas isso aí, pessoal, a gente sabe que em clube grande sempre vai ter, né? Principalmente quando você joga competições, grandes competições, você sabe que você vai estar mais próximo ali de expor seu jogador, e o jogador pode ir para outro clube. Isso é um ponto. Sobre a questão de Piquerez, né? Palmeiras ali próximo de renovar o seu contrato, né? Piquerez é um jogador importante. A gente está sempre dizendo aqui que Piquerez é um jogador muito importante para o Palmeiras, até porque o Palmeiras não tem um substituto imediato, não tem um lateral esquerdo ali que substitua, né? Vanderlan é um moleque jovem, ainda vai aprender muito, né? Inclusive no Mundial de Clube a gente viu aí o que aconteceu. Então, sem sombra de dúvida, o Palmeiras já está tratando essa negociação aí de renovação com Piquerez, que para mim hoje é um dos melhores laterais esquerdo do futebol brasileiro, né? Jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro, né? Agora, o que o torcedor, o que Mancini aí fala, é uma pura verdade, pessoal. Nos últimos, podemos dizer o quê? Nos últimos, vamos lá, 2 anos. Mancini botou 1 ano e meio aí. O Palmeiras não está tendo desempenho. Uma coisa é resultado, outra coisa é desempenho. Sei que tem muitos torcedores palmeirenses que olham muito para a questão do resultado, né? Inclusive, para mim, Abel Ferreira tem muito essas características, né? Ele tá sempre procurando o resultado, né? Ele não é aquele cara que preserva e quer sempre o desempenho. Não, para ele o resultado, pelo menos é o que a gente vê, né? O resultado é muito importante. Inclusive, o ano passado ele foi bastante questionado, que não tinha desempenho, e ele reclamou que não tinha elenco, né? E esse ano, Paulo Mancini aí trouxe 430 milhões, mas o que a gente apurou aí, os reforços foram bem mais, né? Gerou ali próximo da casa de 530 milhões, né? Então, pessoal, hoje eu acho que Abel Ferreira tem que jogar mais limpo, tem que ser mais realista e saber o que tem na mão, né? Hoje ele tem um elenco qualificado. Hoje ele tem um elenco que, vamos ser realistas, né? Diferentemente do ano passado. Do ano passado a gente pode concordar com ele, né? Ok, a gente exigia muito, exigia um bom futebol, mas quando a gente olhava para o elenco, talvez o elenco não era de exigir tanto, né? Já esse ano é totalmente diferente, né? Esse ano eu acho que o torcedor palmeirense pode cobrar e está exigindo um bom futebol, porque realmente o time do Palmeiras, quando você olha o investimento, quando você olha os jogadores, quando você olha o treinador, precisa ter desempenho, né? E é isso que o torcedor está cobrando. E para o jogo contra o Mirassol, precisa ter rendimento, né, pessoal? Vamos ser bem realistas. Eu acho que tá na hora do Palmeiras mostrar rendimento, né? Por que rendimento? Por que a gente tá cobrando rendimento? Por que Paulo Mancini tá cobrando rendimento? Pessoal, às vezes vai acontecer de você ter rendimento e não vencer o jogo. Mas quando se tem rendimento no jogo, o torcedor, a equipe, os adversários e a sua equipe mesmo, não, a gente jogou bem, não venceu, mas se a gente jogar bem o próximo jogo, vai estar mais próximo da vitória. Diferentemente do resultado, né? Você joga mal e vence. Qual é a perspectiva que tem para a próxima partida? O que é que lhe garante que você vai jogar mal a próxima partida e vai vencer? Nada, né? Por isso que o torcedor está cobrando simplesmente desempenho. É algo fora da caixinha? Não. Com esse Palmeiras aí, com esse elenco, o Palmeiras tem condições, né? Tem condições de fazer um grande jogo, uma grande partida e principalmente ter o resultado e ter o desempenho. É isso que a gente espera, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí também nos comentários, mas antes se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.